Espiritismo sem mistério. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem mistério, que vai ao ar de 15 em 15 dias, às terças-feiras, às 16 horas. Eu sou Bárbara Benevides e hoje estou aqui com vocês aprendendo mais um capítulo, mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde a você, sócio amigo Boa Nova. Boa tarde a você que se ligou na gente hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a você que já acompanha item após item do nosso estúdio. Estamos aqui agradecidos à TV Mundo Maior, à FEAL, às Casas André Luiz, por esse momento de aprendizado. Hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Falaremos hoje sobre a restrição na área de divulgação do Evangelho ou sabedoria versus humildade cristã. Então, pegue o seu lápis, pegue o seu Evangelho, vamos anotando os pontos mais importantes e vamos convidar a nossa amada irmã Eliana para trazer as explicações desse item tão interessante, né? Irmã Eliana, boa tarde, bem-vinda, que alegria estarmos juntos novamente. Boa tarde, carinhoso de sempre. Sim, é tão importante esses nossos cumprimentos fraternais, amorosos e amigos. Espiritismo sem mistério, que título lindo. Pensando nele, refletindo um pouquinho, alguns minutos atrás, Espiritismo sem mistério. Mas de que mistério estamos falando, não é verdade? As palavras muitas vezes ocultam a verdade, escondem a verdade, o veredicto, o que é dito em verdade, de verdade, que é dito, o veredicto de Deus, do bem, do amor. É o mistério que muitas vezes colocaram no ato de amor que há por detrás de cada ensinamento que Jesus nos deixa, de cada palavra que aparentemente parece contradizer a atitude de carinho, de amor, em algumas das suas passagens. Nós estamos neste capítulo, o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, com algumas passagens de Jesus que parecem contraditórias, mas não são. Vamos tirar esse véu que oculta a plena vida que está por detrás dessas palavras de hoje, o item 8, onde nós vamos olhar a magnífica passagem de Mateus 10, de 5 a 7. Uma passagem linda. Procuramos em várias obras de Emmanuel, a nossa procura também foi feita pela nossa querida apresentadora Bárbara Benevides Machado, do Espírito Santo, e ela nos trouxe aí também que não localizou passagem de Emmanuel com a afirmação de Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 a 7. Então, nossos cumprimentos, com o carinho de sempre, agradecendo ao backstage que está aí lutando, às equipes formadoras, sustentadoras, a nossa querida Regina, a Edi, o Júlio querido, Guiomar e tantos outros que estão nessas leads carinhosas da difusão, da comunicação, dentro do Ide e Pregai, dentro justamente deste momento que vamos hoje colocar aqui para vocês. É uma difusora, a Rádio Boa Nova, quanto carinho, quantos anos, a TV Mundo Maior e hoje o portal mundomaior.com para você, com todos os movimentos de edições, de grupos se articulando, novos, renovando-se, para trazer ao Espiritismo a sua poesia, a sua filosofia poética, a sua ciência encadeada de demonstrações que
os campos diversos da química, da física, da biologia vão confirmando os axiomas e os princípios mais intensos da vida eterna, da concepção espiritual do ser, da nossa concepção ontológica de ontos, de antiguidade, de similitude, de semelhança dentro da terceira lei, de uma das leis, não me lembro qual é ela, da lei de igualdade dentro das 10 leis que temos no terceiro momento do livro dos Espíritos, a igualdade que prevalece em todas as coisas criadas, como a alma do artista dentro da obra que ele faz, a mesma metáfora. Então, nosso boa tarde, carinhoso, amoroso de sempre. A passagem de hoje, vamos lê-la aqui para vocês, está no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 24, como bem disse a nossa irmã querida apresentadora, e com o carinho de vocês nos assistindo, estando conosco, levantamos este livro bendito, esse livro maravilhoso, que é o livro dos Espíritos, e vamos lê-lo. Não temos memória para tanto. Jesus enviou seus 12 apóstolos, após lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus 10, 5, 7. Pregai que o reino dos céus está próximo. A pregação aqui é o item mais importante, mas, de repente, Jesus, que ordena que levemos ao mundo a mensagem, de repente ele diz, naquele momento, quando envia os 12, ele, aqui nos escreve Allan Kardec, que Jesus, em muitas circunstâncias, abrindo o item já 9, a citação 8 e o comentário dele no item 9, que a visão estava circunscrita ao povo judeu, mas abrangia a humanidade toda. Quer dizer, não estava circunscrita tão somente ao povo judeu, mas abrangia toda a humanidade. Quando disse aos seus apóstolos para não ir às casas dos pagãos, não era por desdenhar da conversão destes. Tanto é que em uma dos Atos dos Apóstolos, das Epístolas dos Apóstolos, não me lembro qual, Paulo conta, né, de Ananias, que foi enviado para pregar justamente aos reis, aos gentios, aos que não acreditavam. Ele estava capacitado para essa pregação, para esse momento de levar esta palavra de que descerra o véu, que derruba o mistério e mostra quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E então não era por desenhar a conversão destes, o que seria pouco caridoso, pouco amoroso, não é verdade, da parte de Jesus, fazer uma acepção de pessoas, de crenças e de mundos, mas porque os judeus que acreditavam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber sua palavra, ou seja, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava falando aos discípulos, havia também na fala de Jesus um prognóstico, ele previu o futuro, a sua morte, a sua crucificação, viria um período de perseguição aos cristãos e que avançou por séculos após a sua morte. Os cristãos se reuniam nas catacumbas, foram flagelados, Pedro, Paulo, né, inúmeros deles. Nós temos no romance há 2000 anos o sacrifício dos cristãos que iam às tumbas para ouvir o evangelho de Jesus. Lívia, a grande Lívia, grande personagem daquele romance, personagem feminino, que é um modelo cristão da mulher, vamos dizer, do protótipo feminino, que é uma meta que todas nós, mulheres, deveríamos ter e conservar em nosso íntimo, em nosso coração, em nossos corações, né? Então, ele estava falando para aqueles que estavam perdidos, que se dispersariam, que fugiriam, que se esconderiam de medo da perseguição e das propagandas também que se levantaram contra a palavra deste profeta chamado Jesus.
Por que não ir aos gentios? Porque eles não acreditavam, não tinham nem o princípio da unicidade de Deus e da criação, de que todos somos um no Pai, que é um só, um Criador, um Deus único. Eles não tinham, quer dizer, haveria muito a fazer, muito a semear antes que a boa nova dele, Cristo, pudesse ser levada até esses corações. Ainda deserto dessas afirmações. Não havia plantios, sementes, arvoredos, bosques, bosques deliciosos, com cachoeirinhas, com corredeiras, para descansarmos da nossa grande viagem pela terra reencarnatória com as nossas aflições, as bem-aventuradas aflições que nós mesmo escrevemos com as nossas próprias mãos nas causas anteriores das aflições de hoje e das causas atuais das aflições de hoje, no grande capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É muito lindo tudo isso, não é? Então, ele disse: vai procurar aqueles que esperam o Messias, que já conheciam a lei de Moisés, os 10 mandamentos, as organizações mais profundas do ser, do realizar-se, do tornar-se pessoa, do como existir, como proceder. Tudo isso já estava organizado. Entre os pagãos, ele disse, que não possuíam a base, restava tudo por fazer. E os apóstolos não estavam ainda esclarecidos, até mesmo os apóstolos, suficientemente para uma tarefa tão pesada. Quem fez esse trabalho foi Paulo, né? Depois ele vem e faz um grande trabalho, mas assim mesmo com os judeus dispersos. Ele também vai procurar aqueles que estavam espalhados e também pregar como na Areópago, né? Ele pregou àqueles que não conheciam o Deus desconhecido. É esse mesmo, disse ele, é desse Deus desconhecido que eu quero vos falar. Então, aí diz Jesus: ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria no tempo devido. Mais tarde, de fato, foi no centro do paganismo que os apóstolos foram colocar a cruz. Olha que linda. Também a gente precisa compreender um estudo, né, dos samaritanos. Também ele diz na passagem aqui, em Mateus 10, 5, 7, que, e de antes, as ovelhas perdidas, mas ele diz, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Estava aqui eu procurando meus caderninhos de notas para cá e para lá. É muito importante nós entendermos quem são os samaritanos. Eles são judeus, são ortodoxos? Quem são as cidades ou os homens da Samaria? Foi a mulher da Samaria que ele deu a água da vida, lembra? Com quem ele conversa, porque os judeus não conversavam, né? Ortodoxos, né? São os ortodoxos, como nós dizemos, não acreditavam nos profetas. Portanto, se eu não acredito no livro dos profetas, eu também não acreditaria no grande profeta Cristo. Esses eram os homens da Samaria. Esses eram os homens que não acreditavam nele, Cristo também, como um profeta. E nos profetas que vieram depois do Pentateuco dos 5 livros, como Jeremias, Isaías, Neemias, enfim, os profetas que ali estiveram, né? E até a vinda do enviado, né? Do grande enviado de Deus, muito lindo. Então, os gentios eram os pagãos que não acreditavam em nada e não tinham nenhuma base teosófica, teológica, no sentido que existia um Deus único, deuses. Então, nós temos aí a cultura romana, a cultura grega, a cultura africana, básica, deuses, né, para cada, como se fossem idades, como se fossem, né, seres representantes de um. De coisas no mundo, ou de símbolos, estes ou aqueles, a deusa da caça, o deus da caça, o deus da mata, o deus da água, a Deus, enfim, para cada um Deus. Em verdade, é uma visão pré, vamos dizer assim, cósmica, pré-ecológica e muito ecológica nos dias de hoje, porque realmente, se Deus está em todas as coisas, a água é divina, o chão é divino, as matas são divinas, e o espírito da mata, há um espírito até da própria terra, do próprio cosmo, das pedras, de todos. As culturas que a gente chama primitivas e que a gente poderia trocar hoje, conhecendo a ciência simbólica e com a liberdade poética que temos de recriação dos símbolos, nós podemos dizer que eles anteviram o futuro, deram nome a deuses, nomes diferentes,
de Deus, reconhecendo Deus em suas singularidades, em suas particularidades. É maravilhoso isso, né? Muito, muito lindo tudo isso. Então, os pagãos eram gentios que de outras nações, com outras religiosidades, e que tudo estava por fazer no sentido do Deus único. E quem eram os samaritanos? O Deus da Samaria. Samaria era ali onde eles estavam ligados ao Pentateuco, à Torá, aos 5 livros básicos, e não acreditavam que haviam profetas depois, sabe? Os novos profetas não existiam para eles. É forte, não é? E povos que eles estavam, né? Os samaritanos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, quem eram? Então, temos esses 3 estágios bem bonitos. Quem eram esses povos perdidos da casa de Israel? Ora, aqueles que foram separados, aqueles que estavam, por exemplo, vivendo no templo e próximos aos rabinos e aos mestres e aos profetas da época, sentiam que havia aquele diapasão de verdade e vida. Tanto é que Jesus expulsa, num ato magnânimo, as, né, o comércio de dentro da casa de Deus. Minha casa será chamada casa de orações. Assim, então, esse item 8 e 9 vem nos revelar com beleza, com fraternidade, com gratidão até mesmo, nós, sabe, com gratidão, assim, à beleza das coisas mais profundas, esta grande fala de que nós precisamos saber a quem vamos, deixar os outros em paz. É uma boa política, vamos dizer assim, mas além da política, é uma, vamos dizer, eu estou diante de uma pedra, vou tentar escalá-la, eu sou água. Não, eu vou contorná-la e seguir adiante. As pedras, se você quebra, elas ficam pontudas, agudas, é preciso um muito profundo trabalho. Nós não temos armas para isso, nem instrumentos e ferramentas para limá-la. Quem faz o trabalho polido de polir as pedras são as águas passando por elas. Então você passa. Se ela para você, vai enchendo e você. Mas aquele bater contínuo nela, como a beleza dos mares do Mar Tirreno na Itália, que batem com tanta força naquelas pedras há séculos, desde sempre, talvez, não é? Uma hora aquelas pedras vão se transformando em lisas, porque a água, ao bater, ela dá aquela uniformidade nas coisas. Olha que beleza! A constância, a continuidade, a força da água é imensa. Mas nós precisamos de séculos para isso. Ali havia urgência, emergência em levar a palavra adiante, porque ela morreria se não houvesse os apóstolos e os discípulos para que a palavra não morresse, para que o sacrifício desse magnânimo espírito, desse ser incalculavelmente boníssimo, amorosíssimo, que nos emociona até as lágrimas, Jesus Cristo, para que esse sacrifício, como escreveu a grande poetisa, né, do Brasil Central, para que a história não passasse a raso, precisava de ficar registrado, contado, narrado. Esse evangelho vivo precisaria ser escrito, passado adiante, falado. Esse é o fundamento do portal mundomaior.com. Continuando a tarefa dos primeiros apóstolos, continuando esta palavra. Não, não vamos lá pregar no terreno dos samaritanos com as suas verdades, as religiões específicas, não é? Que têm os seus pontos de vista fixos e estão felizes. Deixar os outros em paz é sabedoria, sabe? Minha paz vos dou. Aqui na sequência desta passagem tem este momento em que Jesus disse, vide em um outro mais à frente do Evangelho. E eu acho que em Lucas, que está ou em Marcos, e que então bate, fala, e se não rejeitarem a tua paz, a paz que você está trazendo, então bate o pó da poeira e segue adiante o seu caminho. Já já nós vamos pedir então para nossa querida Bárbara, daqui a pouquinho, fazer essa leitura bonita da continuidade desta passagem de Jesus falando e ordenando aos apóstolos como ir, o que fazer. Aqui ele está pedindo para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É muito lindo. Somos nós. Nosso querido Chico Xavier
é, em certo momento, nos disse em uma mesa, também uma certa mesa, em um certo momento, que nós éramos aqueles perdidos da casa de Israel e que estávamos ali a reencontrar Jesus. No momento em que nos tornávamos aquilo que dizíamos ao repetir os ensinamentos do Mestre amado. Palavra forte, linda, que reverbera, ecoa no que hoje nós chamamos de mundo de empatia, do mundo empático. A gente não tem ainda essa categoria na popularidade, sabe, no popular dos nossos pensamentos, ou no cotidiano dos nossos pensamentos. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Nós estamos sempre distantes do outro. Há em nós uma espécie de distância, eu não me misturo. Para me preservar da dor, eu me blindo, sabe? Estou blindado. E eu sou uma pessoa sem lágrimas, sem sentimentos, olhando como se tivesse uma câmera nos meus olhos, filmando, mas não dentro da paisagem, fora da paisagem. Não faço parte. Não tenho um olhar que me olha dentro da paisagem. Eu sou Deus olhando a criação em minha solidão, que me aterra, que me desespera, que me leva a nada e quase sempre ao vazio, que porventura, que com certeza me leva a procurar saídas ilusórias, ah, em ou enlouquecimentos e crises e tristezas, a doença do século, né? A tristeza até a morte, não é que nós chamamos de depressão, que é a doença do século passado e início deste século, até em crianças, jovens, buscando fugir da vida, porque não encontram vida, não estão em vida, sedados por uma cultura que nos retirou as raízes. Sim, que nos retirou as raízes. São essas ovelhas perdidas que nós vamos falar, que nós estamos falando hoje, e que Jesus disse que nós os procurássemos em nossa fala e em nossa busca. Grande abraço, muito feliz por esse encontro, Esmese, Espiritismo sem mistério, com a claridade desta ciência do século XXI, dessa aurora maravilhosa. Sabem, né, que quando o parto está próximo, as dores de parto são mais imensas, mais intensas. Então, as nossas dores sociais hoje estão dentro deste diapasão, estão dentro deste movimento, dessa sonoridade destrutiva. Claro, há um mundo caindo e outro renascendo em silêncio, em profundo silêncio, calma, sabe, em sigilo, quase em segredo, no secreto dos nossos anseios de um mundo bom, de nossos sonhos de um mundo melhor, nos nossos amplexos de amor, carinho e ternura. Grande abraço a todos. Até já. Bárbara lê lá para nós essa passagem linda. E trará mais uma vez os telefones, o seu contato, querido sócio. Tão importante. Cada pessoinha que você passa esse telefone, dá esse endereço, você está fazendo parte deste chamamento, está indo às ovelhas perdidas da casa de Israel e levando a palavra. Você está dizendo, como, entra aqui, ouve essas vozes, ouve estas palavras do portal mundomaior.com, você vai encontrar ali um alimento incrível que você nem pensava que existia e que vai tomar o seu ser, sabe, por inteiro, que vai mostrar que você não está só admirando o jardim, olhando uma coisa passiva, como se não fizesse parte dela, porque ela está pronta e tuas mãos não estiveram ali, mas que tem alguém te olhando dentro desse jardim. E você é personagem, é ator, é o ator, como se diz, o instrutor dentro desta paisagem, é o criador da história, daquele momento, ao filmá-la, ao ver o perfume, a coloração da paisagem, ao sentir aquele jardim, ao sentar-se naquele banco. Você é escriba de uma história que Deus está vendo, está lendo neste momento, com certeza. Também agora, com todas as revelações da nova ciência, seus anjos guardiões
a ciência da transcendência e da sua localização como cidadão de dois mundos, mundo material e espiritual. Os seus anjos estão te olhando. E com a grande ciência lançada por Bert Hellinger na Alemanha, e com todo o grande enlevo e escrituras lindas que ele deixou, você está tendo consciência de que seus antepassados e o seu sistema está te olhando. E com esse grande programa reencarnatório, você sabe que o anjo guardião da sua reencarnação, os tutelares que saíram, o pai que já partiu, a mãe que se foi, o filho que já está lá, ou então os avós, bisavós, esses seres esperam seu retorno, apostam na sua vitória no bem, se ajuntam, se reúnem para conduzir-te ao caminho do bem. São eles que se reúnem e te levam para cá ou para lá. Creio, você não está só na paisagem. Todo mundo te vê, te olha e se alegra das tuas escolhas, a tua escolha de Deus. Até já. Vamos assim, dando continuidade a esse momento terno e fraterno, e nos toca muito o coração ao pensar no cuidado de Jesus com seus discípulos. Vocês sentiram, amados, o cuidado dele de enviar os discípulos, as ovelhas desgarradas da casa de Israel, como a irmã Eliana nos explicou, para que eles fossem semear aonde o terreno já havia sido preparado. Que cuidado, que zelo do Cristo com seus discípulos. Quanto zelo o Cristo tem por todos nós também. Então, vamos ler para vocês, está em Lucas, capítulo 9. Você pode anotar aí para continuar também dando seguimento, pode reler novamente essa passagem e sinta aí esse texto vindo tão profundamente para tocar o nosso coração. Jesus envia os 12. Reunido os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui eu vou parar para a gente pensar. Jesus enviou os discípulos para pregar. E se nós também fôssemos pregar, talvez em menor proporção, mas é um convite do Cristo ao nosso coração de pregar a palavra. Pensemos, reflitamos um pouco sobre também o nosso papel, que podemos pregar a palavra do Cristo. E disse-lhes, continuando o texto: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não o receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Olha que forte essa fala do Cristo. Sacuda a poeira, saia e não olhe para trás. Forte. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, nos toca muito, e juntando com alguns ensinamentos que a irmã nos passou no bloco anterior, de deixar o outro em paz. Será que eu estou deixando o outro em paz? Tão belas as palavras de contornar a pedra, os grandes obstáculos, e não ficarmos lá batendo nessa pedra, nessa mesma tecla. Fazer como a água que respeita e vai batendo, mas com maior suavidade, com persistência, para que, com o tempo, aquela pedra se transforme. E lembrando que a verdade também pode ferir.
também pode machucar. Então, essas palavras a gente pode anotar, levar, repetir, a hora que você estiver precisando, ler novamente. Lembrando a vocês dos nossos telefones, vocês podem nos encontrar, mandar o WhatsApp no 011 99 643 3827. A gente vai ficar muito feliz com o seu recado. Nas redes sociais, no Facebook, você também pode nos encontrar, TV Mundo Maior. No YouTube, também youtube.com/TV Mundo Maior. E o site, o portal que está lindo. Você que ainda não foi conhecer o portal, é uma porta larga, aproveite que está sendo oferecido uma porta larga a você. Os programas anteriores você pode rever, ou se você está chegando hoje, pode devagarinho começar a estudar lá desde o início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Passeie pelo portal, desvende tantas belezas que está lá no portal da TV Mundo Maior. Irmã Eliana, então, peço que continue a explicação dessa passagem, desse item tão belo. Desvende, continue desvelando para nós a, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa pausa, esses minutos em que Bárbara comenta essa passagem de Jesus em Lucas. É tão bonita a continuidade desse texto em Lucas, que a gente vai dar uma relidinha aqui na continuidade dele, dentro de algo que acontece com esse cuidado levantado por ela. Essa frase que ela trouxe dentro dos comentários que nós trouxemos, da observação sua de que como Jesus nos amou, como Jesus amava os discípulos, como Kardec, organizando e a doutrina espírita nos ama, preparando os nossos corações para vencer o temor. E aqui, nessa versão bíblica, que eu sempre gosto de trazer para vocês, há um estudo neste sentido do autor, do pastor que escreveu, que estudou, que traduziu junto com a igreja, sua eclésia, né? Ele diz que havia em nós muito medo, e em todas as passagens de Jesus nesse momento, Jesus fala 13 vezes. Ele faz uma exortação 13 vezes, né? Aos seus 12 discípulos, quase que como se ele dissesse uma vez para cada um, né? Mas ele disse a todos, não tenha medo. Essa frase é muito importante nos evangelhos e no estudo, porque o medo não existe no amor, afirma o evangelista João. O medo não existe. O medo é a ausência de amor. Ou quando amamos menos, como temos conversado com vocês, que no aramaico, no hebraico básico, no povo hebreu, não havia o conceito do ódio, havia o conceito do amar. Só do amar e das diferenças do amar. Eram desiguais, era um amor desigual. E isso significava não amar tanto quanto, mas a mensagem salvífica é amar tanto quanto, simplesmente amar, né? Então, ele se preocupa com isto, esse estudioso, com a sua igreja e com a formação daqueles que iriam pregar. Então, ele diz: 13 vezes Jesus disse aos seus discípulos, olha que lindo, 13 vezes, para não ter medo. Quando ouvimos as palavras de Jesus, sabemos que elas são para nós. E nos alegramos em saber que são palavras para nós. Então, além de saber que são palavras para nós, ele também nos diz para que nos alegremos em saber que são palavras para nós. Então, pedimos a você, se alegre. Esse encontro de hoje, esse Espiritismo Sem Mistério, esse capítulo 24, edificado por nosso querido Allan Kardec, é todo ele por ele, não há comunicação dos espíritos nesse capítulo, somente a escolha por intuição e pela indicação do Espírito de Verdade que organizou toda a obra kardeciana, através das mãos de Allan Kardec,
existe esses comentários que ele traz. Aqui, então, esse apóstolo também, que viveu na América do Norte, diz: e nos alegremos em saber que são palavras para nós, mas também sabemos que exigem que cresçamos, que sejamos plenamente humanos diante de Deus, mas, por razões que nunca compreenderemos muito bem, a maioria das pessoas ao nosso redor não se entusiasma muito com isso. Olha que forte essa palavra. A gente se entusiasma, fica feliz, mas nossa mãe às vezes não fica, nossos filhos não, nossos netos muito menos às vezes, porque o galardão passado de avó para filha, ou de para filho, ou de filho para mãe não foi seguido. Hoje nós temos como é que se diz? Um assassinato mesmo, né? Da família, uma, sabe, uma amputação desse membro ideológico no mundo, no sentido benéfico desse termo, da formação das ideias no mundo, né? Ideologia das raízes, a consumação desse campo vibratório do enraizamento, do respeito, do que diz respeito às nossas origens. Sabe aquela imagem de São Francisco que beijou Jerusalém quando ele foi a Jerusalém, que é o solo que Jesus pisou, no- como um lugar que Jesus passou, um legado que espaira no ar há séculos depois, 13, 14 séculos quase depois, 13 séculos. Nós temos um, um homicídio terrível e não vemos estruturado nessa ideologia do ter e não do ser. Então as raízes são cortadas, o pai e a mãe já não são importantes, e toda a, ma- a ideologia e a emissão de mensagens é corte, corte, e temos hoje essa sociedade depressiva, sem eixo, sem raízes, sem forças para viver. Então ele diz, mas por razão que nunca compreenderemos muito bem, a maioria das pessoas ao nosso redor não se entusiasma muito com isso. Sabemos que fomos chamados para ser discípulos e escolhidos. Lembra? O escolhido de Chosen, quem está assistindo essa grande mensagem de Jesus mais próxima de nós. Mas a oposição nos desencoraja. Olha que lindo. Na família ficamos desencorajados, filhos. Não é? Estávamos conversando hoje, né, Antônio, meu neto, falando assim com tanta simplicidade. Né? Os pais vão no centro, tomam um passe. Cadê seu filho? Ah, ele não quis vir. Como não quis vir? Ele tem querer, ele já paga o aluguel da casa, ele já paga a comida, ele já é autônomo. Então, um respeito à diversidade e ao querer ainda infanto, ainda egóico, ainda sem noção do outro, ainda sem empatia, ainda sem capacidade de se colocar no lugar do outro. Como posso pedir a quem não tem pernas que ande, a quem não tem olhos ainda que veja? Mas muitos pais têm pedido isso a seus filhos. É incrível, é doloroso assistir passivamente isso. Então, o que nos resta é falar, não é? Aí ele diz: Jesus interrompe a nossa ansiedade e diz: não tenham medo, não permito que aquilo que vocês acham que é perigoso os assuste. Não permito que o fato de pertencer à minoria os perturbe. Deus não governa o mundo pelo voto da maioria. Olha que lindo. É lindo, né? Temos medo porque estamos em um mundo tão grande, tão perigoso. Temos medo porque não estamos preparados para isso. A dar o amor a que fomos chamados a dar, a ajudar os sofredores a que fomos chamados a apoiar, a enfrentar a oposição que somos forçados a enfrentar. Os nossos temores nos fecham em torno de nós mesmos. Fecham as portas e as janelas da vida até que nos escondemos, tentando salvar a própria vida e torná-la mais segura. Que ilusão, não é mesmo? Nossas janelas podem ser invadidas, nossas portas podem ser arrancadas. Não há lugar para que nos escondamos. Por isso, é inútil ter medo. Aqui somos nós falando, não é ele. Ele termina assim, dizendo simplesmente: ao ouvir as palavras de Jesus como palavras dirigidas a você, que escuta, a mim, que falo, a Bárbara, que está aí apresentando-nos hoje.
ao backstage que possa estar nos ouvindo para ver se há erros em nossas comunicações. Enfim, tomamos consciência da nossa identidade como discípulos e de tudo que Ele quer que experimentemos. Há tanto para ver. Meu Deus, eu leio esse texto e choro sozinha, sabia? É muito forte. Há tanto para ver, tantas pessoas para amar, não dá tempo de amar todas. E um Senhor maravilhoso a adorar, e nada, nada, nada a temer, termina ele. É lindo, não? Nós vamos dizendo a vocês na nossa prece que essas palavras de Jesus, não é? Podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os, deixemos os gentios, as ideias se universalizam e se espiritualizam, né? Cultivar primeiro em terreno mais fértil para que germine e haja resistência e alimento para aqueles que chegarão pela dor a essa jornada em busca de sentido, né? Os gentios, igualmente, não são mais um povo, mas são uma opinião, esclarece-nos essas linhas, são uma ideia, como acabamos de expor aqui, que vão destruindo a fé e a credibilidade na nossa ciência, como dizer que é o amor ao mundo, às coisas, à ecologia, aos animais, e o respeito, e o direito ao respeito de todas as coisas, amor é respeitar, não é? Ele diz, esse mundo atual não será transformado, né? O triunfo não são com armas de guerra mas sim, ele diz, com a força das ideias e de sua propagação. TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, portal mundomaior.com. Um grande beijo no coração de vocês. E assim envolvidos, encerramos o encontro de hoje. Na passagem, não procureis os gentios da atualidade, as ideias em oposição. Não tenhamos medo, há muita gente para amarmos, há muito amor para ser amado. Dediquemo-nos, cada um de nós, na sua pequenez, na extensão do amor que há em nós, aqui ao lado de nós, na nossa mira, chamando por nós. Mal, se formos atender, não dormimos mais. Amemos aqueles que estão batendo e buscando e chamando, como Jesus fez. Chame pelo nome dele e você sentirá a força da sua presença em seu coração, ó Pai. Assim encerramos nesse entardecer do Esmés Espiritismo Sem Mistério, com o mistério de todo mistério, o amor de Deus em nós. Com aquela prece linda que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, nosso Pai que tudo nos dá e tudo nos deu, assim seja. Dá-nos o livramento das tentações. Devagar, porque já termina, nossas falas vão terminando. Faça o seu Pai Nosso várias vezes por aquele ser que te entristece, por aquela situação que te impede o caminhar, por aquele drama oculto que está aí em sua vida. Beijo grande, abraço apertado, carinho na sua direção, de toda essa TV, de todo aquele que te escuta, que nos escuta e que também ouvirá o seu gemido, o gemido inexprimível do Espírito. Pai nosso, que estás nos céus, santificado o vosso nome seja. O teu reino venha, Senhor, venha. Todos nós, a terra inteira, todos os seres. A tua vontade, Senhor sublime e suprema, seja feita. O pão nosso somente hoje, porque as aves não tecem, os lírios não fiam, entanto, são alimentadas e Salomão não vestiu com a beleza lirial, por mais poder que tivesse. Perdoai as nossas ofensas nesse instante, enviamos a quem ofendemos sem nem querer uma rosa de luz, uma rosa de paz. Veja cair sobre este ser pétalas de luz. Veja cair sobre este ser. Ajoelha-te frente a Jesus, diz, Senhor,
Derrama sobre este ser a compreensão que eu não sabia o que fazia quando fiz. E perdoa-me, Senhor, que eu não sabia. Perdoa, Pai, as ofensas que fiz sem nem ver. Não nos deixe cair na tentação de esquecer esta prece linda, coletiva, imensa. Amém. Que assim seja, Senhor. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.